meu convidado especial de hoje. Você está esperando para ver quem é, não é? Um grande empresário de sucesso, um dos maiores do Brasil disparado, né? E dizendo, no ramo alimentício, então, eu vou te dizer, não tem ninguém que chega nem perto. Esse é imbatível. Jaime Presoto, né? Presoto, que é um dos maiores grupos hoje, nacionalmente já reconhecidos, né? E que veio lá de Santa Catarina, uma cidadezinha chamada Anchieta, como o nome do meu colégio em Ribeirão Preto. Anchieta, que fica próximo de Chapecó, né? Já longe de Goiás, lá no cantinho. Como foi para sair de Anchieta, hein, Jaime, chegar na onde você está hoje? Primeiramente, um grande prazer estar aqui. Prazer, grande honra estar aqui abrindo esse novo progresso seu, novo programa, né? E muito feliz de estar aqui. Foi um sonho, né? Sair de Anchieta para o Brasil, para o mundo. Um sonho que eu tive desde criança e fui em busca dele. É uma história bacana, minha história é longa, bacana. Nós temos todo o tempo do mundo para você. E uma história muito árdua, com muitos momentos felizes, graças a Deus. Então a gente fica muito feliz de ter... Estamos no caminho do sucesso, do caminho da vitória. Não, hoje, disparado, como eu disse, o sucesso já faz parte da vida desse guerreiro, né? Esse homem que está sentado aqui, ele veio lá de baixo, né? Como muitos que vão vir, né? E que já vieram também aqui no De Frente, muitos, né, que ralaram a vida inteira para ter sucesso. Porque tem muita gente que olha e diz, poxa, né, aquela pessoa está lá, aquela pessoa está bem, né, mas anda de carro de luxo, vive bem. Às vezes a inveja é uma coisa tão ruim que as pessoas não olham o que aconteceu para trás. Por isso que é bacana, né? O nosso artista de hoje, ele já veio de baixo e bem de baixo, né? Lavando o chão de churrascaria. Isso. Hoje, se não me engano, um dos maiores do Brasil e do mundo, né? Mas já lavou muito o chão, né, Jaime? Minha história é bacana, né? Tudo tem um começo. Saí do sul, de Santa Catarina, no ano de 94. E o meu primeiro emprego na capital, em São Paulo, a grande São Paulo, uma metrópole, né? Cheguei lá como não sabia, não tinha conhecimento nenhum na área. Selva de pedras. Selva de pedras. E a primeira profissão minha lá foi ser faxineiro. Depois eu vim ser copeiro e trabalhei praticamente em todos os setores da churrascaria, né? O meu segmento é churrascaria. Foi o seu primeiro emprego? Foi em churrascaria? Foi meu primeiro emprego. Aonde você trabalhou lá? Eu trabalhei na Washington Luiz, ali no Campo Belo, uma churrascaria chamada Fogo Gaúcho. Fogo Gaúcho. É isso. E lá que eu aprendi, mas eu já tinha o objetivo de não estar lá somente para trabalhar. Eu estava lá a princípio para aprender a trabalhar. E lá eu, desde muito jovem, estava com 17 anos de idade, já me programei para mim. Eu senti que eu tinha condições e também senti que o ramo era muito bom. Então, nesse momento, eu decidi que um dia eu seria um proprietário. Você já tinha uma visão, uma visão e vi que o negócio tinha muito potencial. Então, um ramo muito árduo, que se trabalha muito, né? Nós trabalhamos sábado, domingo, feriados, de dia, de noite, para bem servir o nosso cliente. Mas é um ramo que, no momento que eu estava, que eu precisava crescer, foi onde eu me adequei melhor. Por que São Paulo? Sair de Santa Catarina para São Paulo? São Paulo foi o fato de alguns colegas, né, estavam trabalhando em São Paulo. Um garçom muito bem remunerado lá, então eu migrei para São Paulo em busca dessa profissão bem remunerada. E aí São Paulo também, como até hoje, né, a gente sabe que tem os melhores restaurantes do Brasil. Então lá fui agraciado em poder aprender nas grandes churrascarias de São Paulo. Hoje um dos maiores polos gastronômicos do mundo, né? Isso. E sempre foi assim. Em São Paulo, você vai 4 horas da manhã, se você quiser comer uma comida indiana, você come. Né? Se você quiser comer uma comida africana, você come, enfim. Né? São Paulo sempre foi
E é isso que você foi em busca, mas você foi para aprender, já com aquela visão de empresário. Eu sempre digo, quem vira um grande empresário como você, como outros, que a gente trouxe aqui também, gigantes, né, que fazem mesmo a diferença, sempre tem que passar por baixo, né? Porque hoje, você não tem certeza que você é respeitado por todos os seus funcionários, porque você já passou por todos os segmentos que tinham que ser passados ali até você chegar a ser dono? A grande verdade é assim, sou muito respeitado por eles e também eu respeito eles muito. Tento fazer o máximo para os colaboradores, porque eles, como eu, já fui um garçom, então a gente sabe reconhecer. A gente tenta fornecer, ou tenta sempre comida boa, sempre dar uma remuneração muito bacana, então a gente vê com um colaborador como eu me via. É um respeito mútuo, né? Respeito mútuo. Isso que é bacana. E muitos deles têm orgulho, né, de poder estar falando, passando até para os clientes que eu já fui um garçom, que o proprietário é um garçom, e que foi muita luta para chegar e muita luta para manter. Não é fácil manter, a gente tem bastante experiência, mas ainda é pouco, a gente tem que aprender muito mais ainda. Então, assim, a gente hoje, sem o colaborador ou sem a equipe, a gente não é nada, né? Então, eu sempre falo, uma andorinha sozinha não faz verão. E você faz muitas reuniões para conversar sobre isso? Para contar até mesmo essa trajetória que todos eles já sabem, mas sempre reafirmando, né, que você é gente como eles, né, que você está lá e que eles podem chegar aonde você chegou. Você é o espelho deles, na verdade. Na verdade, eu tenho com eles, eles têm liberdade para chegar até a mim, eles têm acesso a mim, né? Faço muitas reuniões com eles. Como o negócio cresceu muito, então hoje eu não consigo fazer reuniões com todos eles, né? Mas a gente tem uma equipe, né, de gerentes, gestores, aonde eles passam isso para a equipe, para as equipes, né? Então, mas a gente tem alguns vídeos institucionais que mostram toda a minha história, toda a trajetória, da onde nasceu, como nasceu o grupo, como a gente está lutando para manter. E a gente tenta passar essa simplicidade, lealdade, e que eles estão trabalhando por uma pessoa séria, que a gente é sério e tenta levar as coisas sempre pelo lado correto. Pessoal, eu estou perguntando isso para o Jaime, por quê? Né? Porque o Jaime simplesmente, hoje, né, como eu disse, é o maior hoje, Jaime. Hoje já é considerado o maior grupo de churrascarias? Hoje são 33 lojas no Brasil, eu acho que a gente é o maior grupo de churrascarias do Brasil hoje. Eu estou perguntando isso porque o homem realmente é um avião, né? Ele atravessou fronteiras inimagináveis, né? E quando as pessoas falam, poxa, Vicente, mas você está perguntando, é claro, se ele já foi faxineiro, garçom, né, ele vai ter essa sensibilidade, mas não é, porque o negócio está tão grande hoje, né, com tantas churrascarias, que ele não pode estar em todo lugar a todo tempo, mas você vê, aonde ele vai, né, as pessoas têm a liberdade de chegar nele como dono, né, e como espelho mesmo, aquele cara que está servindo ali a picanha, a maminha, a fraldinha, ele fala, poxa, eu quero ser igual o Jaime, eu vou conseguir, ele conseguiu, né, eu vou conseguir, porque ele tem a humildade e é meu patrão e é isso que eu vejo. Agora, vem cá, quem foi, isso com certeza te marcou, quem foi o primeiro que te deu a oportunidade? Na verdade, a última churrascarias que eu trabalhei, tenho muito orgulho de falar, foi o seu Etelvino, que hoje tem uma rede de churrascaria na Europa, são mais de 30 churrascarias também na Europa, e o seu Etelvino me deu todo o suporte de eu montar o meu negócio, de eu sair, me deu todas as dicas, né? Como eu deveria me comportar e como eu deveria fazer como empresário. E o segredo, né, que ele me passou é um só, muito trabalho. Sim. Trabalhe-se muito, que você, mesmo não sabendo, você vai aprender no dia a dia, vivendo aquela adrenalina, aquele clima, né, de bem servir, ou de servir as pessoas. E uma coisa que eu te confesso, falando sobre bem servir, eu amo servir as pessoas, eu amo, aquilo para mim é uma estafa muito boa, eu fico muito feliz
de poder servir pessoas. E aonde eu tenho muitos amigos pelo Brasil afora, e graças a Deus, todos eles foram conquistados ou se aproximou, inclusive você, por eu te servir. E eu acho que servir é uma das 5 formas de amar, na verdade. Isso. Não é? E eu faço isso com muito amor, com muito carinho. Não faço porque eu tenho esse dever de fazer, eu faço por prazer. E tento passar isso para os meus colaboradores, tento falar para eles que eles têm que fazer que gostam e que façam com amor, porque aí as coisas vão acontecerem. Você falou da primeira de oportunidade, veja bem, eu trabalhando como garçom, como... porque eu vejo que deve ter sido um sufoco você chegar em São Paulo. Foi às vezes, né, com uma mão, uma mão atrás da outra e sem nada. Lá a gente já chegou com um emprego, né, com um trabalho, né? Então aí já meio caminho andado. Aí, logicamente, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, né? Eu sempre fiz o horário. Meu horário era 8 horas da manhã de entrada, eu entrava às 7. Meu horário de saída era 3, eu ficava até mais tarde. Por quê? Porque eu queria mostrar serviço e também queria aprender como é que fazia, para você ter uma ideia. Quando eu comecei, é uma história muito bacana. Eu entrei como copeiro, faxineiro, igual eu te falei, e no momento que os outros garçons iam comer, para mim aprender a servir, eu ia servi-los. Entendeu? Então bacana. Isso é uma prática, inclusive, usada nos restaurantes. Você vai e serve os colegas e os colegas que estão comendo. Então você até servir os colegas também é bom, né? Então a gente aprende. E quando você falou assim de oportunidade, veja bem como é bom a gente servir. Eu sempre fui muito dedicado como funcionário para atender as pessoas. E foi um cliente que me deu a primeira oportunidade de negócio. Eu servia ele com todo o carinho do mundo, ele e a família dele. Ele virou e falou para mim: Jaime, eu gostei muito de você, acho que você tem vou te dar uma oportunidade. Vou te dar uma oportunidade para você montar seu negócio. Aí eu virei para ele: mas eu não tenho condições, não tenho dinheiro para montar um negócio. Ele falou: você não preocupe, você vai lá, vai trabalhar e você vai me pagar com o próprio negócio. E assim foi feito. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é um japonês lá de São Paulo, e eu esqueci o nome dele, é Ronaldo Yukazama, alguma coisa assim. E ele estava em São Paulo e a gente perdeu o contato. Mas, assim, ele que me deu uma oportunidade, mas o trajeto é o bem servir, é fazer a coisa com amor. Então, eu jamais esperaria essa retribuição, mas eu sempre fiz para ele, com a família dele, o bem atender, né? O bem servir, recepcioná-lo, trazer ele e a família dele para um ambiente gostoso de almoço, de jantar. E eles se apaixonaram no meu jeito de atender, como muitos clientes na época. Então, ele resolveu me dar essa oportunidade e, lógico, que eu abracei com unhas e dentes. E foi a primeira que se tornou essas todas depois. E com certeza passou dificuldades, porque todos os empresários que a gente traz aqui, né, nenhum diz que sempre começou e já se deu bem de primeiro. Primeiro que a gente sabe que no Brasil é muito difícil, né, principalmente para o pequeno e médio empresário. Né, são muitos impostos que a gente começa a pagar, infelizmente, quando a gente tenta abrir um negócio. Qual foi a primeira churrascaria que você abriu? O meu primeiro negócio foi em Uberlândia, foi sucesso absoluto na época, chamava Coração Mineiro. Foi muito bacana lá na época, enquanto que a gente trabalhou lá. Realmente, eu estive, uma das principais dificuldades que eu tive, porque eu era muito jovem, né? Eu tinha 21 anos de idade, então eu estava muito recente, muito novo, tudo para mim muito novo. E aí, quando eu montei, chamei meus irmãos para me ajudarem. Então, meus irmãos acabaram ficando com esse negócio em Uberlândia e eu migrei para Franca. Seus irmãos estavam em Santa Catarina? Santa Catarina, mas eles também já estavam trabalhando comigo em São Paulo. Eu tinha
levado eles para São Paulo e aí eles também já estavam trabalhando comigo. Então, Interromper rapidamente, porque o trajeto ali foi rápido. Foi. Você chegou com 17 anos. Com 21, isso. você já estava em Minas já com a primeira churrascaria, poxa, foi 4 anos. Foi muito rápido. Mas 4 anos árduos, né? Isso, foi muito rápido e também objetivamente, né? Então eu aproveitei a oportunidade que eu tive, não foi nada programado, né? Como o cliente me ofereceu esse negócio, então eu abracei e ele deu muito certo, foi campeão de vendas, foi point em Uberlândia e depois, logo em seguida, a gente já montou a segunda loja que foi em Franca, no interior de São Paulo, que tem até hoje. Em 98, a gente montou essa churrascaria, que tem até hoje, também é sucesso absoluto em Franca, onde eu morei durante 15 anos, e os meus irmãos ficaram em Uberlândia e eu toquei a vida com carreira solo em Uberlândia. A de Franca chama como? Chamava Zebu, agora chama Top Grill. É o seu xodó, não? Realmente lá, Franca é uma cidade maravilhosa, tenho muitos amigos lá, aprendi muito lá. Se eu sou o empresário que eu sou, é porque eu aprendi muita coisa nessa churrascaria. Essa me preparou para mim a pular em grandes, né, conseguir grandes feitos, porque essa churrascaria ela me ensinou muito lá, administrar, errei muito como você falou, tive muitas dificuldades, como todos os negócios que eu assumo, mais ou menos 90% deles são negócios que estão à deriva. Uhum. Então eu venho, faço uma nova roupagem, faço uma nova gestão e aí lanço o meu DNA do negócio, onde que dá muito certo. Então geralmente de uma coisa, de uma crise eu faço virar uma oportunidade, mais ou menos isso. Então todas as lojas que eu assumo, eu tenho essa dificuldade para levantar o fundo comercial. Esse é o pulo do gato. Esse então. é o pulo do gato. Você pegar um lugar que não está dando certo e realmente fazer o que você sabe de melhor. Isso foi o que aconteceu aqui em Goiânia, né? Na Lancaster, né? Aqui no JP, na própria Favo de Mel. Então a gente vem com um novo formato administrativo e dá muito certo. Então trabalha com preço acessível, trabalha com agressividade, um preço promocional no jantar, trabalha com 2 tipos de público, então a gente faz isso ser muito bacana, né? Então a gente consegue fazer pessoas experimentar um rodízio, comer pela primeira vez um rodízio, uma experiência nova, né, para a família, para o casal. Isso é muito bacana, porque tem pessoas que antigamente rodízio, né, era só para rico, né? Vamos falar a verdade. Uhum. Hoje, rodízio, né, ficou acessível. Todo mundo tem condições de comer um rodízio. Então, eu migrei nesse nicho de mercado, nesse público, e está indo muito bem, graças a Deus. Dessa trajetória, já de Franca, então nós já falamos, depois foi subindo. Você já chegou a levar alguns tombos. Isso. Né? Nunca nenhum empresário chegou tão longe, rápido, eu acho. Né? Como você chegou, viu, Jaime? Mas assim, sempre tem os tropeços, né, da vida. Isso. Você acabou já levando feio algum cano, acabou se ferrando na vida e depois se ergueu? Na verdade, eu já tive 2 experiências, né, bastante ruins, desagradáveis, né, que é você declinar. Mas eu sempre, cada vez que aconteceu isso, eu voltei mais forte. Eu sempre vi aonde eu errei, eu tenho essa percepção. Aonde você erra, eu acho que é um dom que eu tenho, para você não errar mais. E toda vez que isso aconteceu, não foi dentro do meu ramo, foi investimento fora do meu ramo. Então, o ramo alimentício, como eu sou agraciado de poder conseguir ter esse dom de administração, então eu não tenho dificuldade, né? Sim. Então eu consigo sair muito bem. E falar a verdade para você, assim, dificuldades tem, todo dia, no momento agora a gente está vivendo um momento difícil, mas você tem que se reinventar. Eu falo para a minha equipe, nós temos sempre em busca de trazer algo diferente para o cliente, algo diferente para o público, que
trazer promoções, trazer jantares diferentes, fazer algum chamativo, um chamariz que se fala, né? Para estar atraindo o cliente. Então a gente oferece uma coisa de qualidade, um produto acima do que inclusive a gente cobra, para poder hoje sobreviver no mercado. Para poder, às vezes, pagar as custas daquele dia, é mais legal você fazer uma promoção, né? E girar do que você ter a casa vazia. Mais ou menos isso que o Jaime está dizendo, e é a grande pegada dele, né? É uma das sacadas geniais que ele tem como empresário e que eu acho realmente sensacional. Vamos voltar um pouquinho, né? Porque antes de ir para São Paulo, você contou muito pouco da sua história. Né? A sua mãezinha, o seu pai, lá no começo, como é que era a sua vida de pequenininho? Eu nasci num lugar muito, muito bacana, né? Ali eu sou descendente de italianos, de gaúchos, né? Meu pai e minha mãe, de uma família grande, né? Tanto do meu pai como da minha mãe. Quantos irmãos? Não, eu sou seis irmãos homens. Minha mãe, tadinha, sofreu muito para criar essa turma. Mas na época era fácil, né? Se criava meio que solto, né? Que eles falam lá Então não tinha muita... Outro mundo, Outro mundo, outra realidade. Mais seguro. Mas eu fui muito bom. Eu criei naquele clima de italiano, né? De polenta, de pão, de macarrão, de uva, de pomar. Assim, sabe? Nós éramos lá em casa, a gente, apesar de ser uma família humilde, mas a gente produzia muita coisa lá. Minha mãe fazia queijo, fazia requeijão, fazia um monte de coisas lá mesmo. Tinha horta, a gente tinha vários tipos de renda, né? Um exemplo, tinha galinheiro para frango, tinha chiqueirão agricultura de subsistência. Isso, chiqueirão de porco, criava gado. Então a gente tinha de tudo, cabrito e aí por diante. Bom que é tudo da melhor qualidade. De melhor qualidade. E a minha mãe foi uma senhora fantástica. Ela foi uma pessoa muito dedicada à família. Ela sempre foi muito prendada. Como chamava a mãezinha? Maria Hermínia, Hermínia. Maria. Inclusive, homenageei a minha filha, né, como nome de Maria. E, infelizmente, no ano de 98, ela e meu pai estavam vindo me visitar, ela sofreu um acidente e faleceu. Então, essa foi uma grande tristeza da minha vida, não poder oferecer aquilo que ela me deu, né, que era um conforto. Ela que te deu, na verdade, né, o que toda mãezinha dá, a mãe de verdade. E ela estava vindo, né, a caminho de ver o filho. O paizão estava junto? Estava junto. Infelizmente acabaram... Acabou de ter um acidente, né, de automóvel e ela veio a falecer. E aí eu sinto... Essa é a sua maior saudade? Com certeza. Essa é uma coisa que a gente carrega, né, a família toda. Mas a gente toca a vida e eu sinto muita presença dela. Qual que é o dia do aniversário dela? Ela é no mês de junho. Mês de junho? E nessa data você sente uma saudade enorme, imagino. Sinto, e todo dia dos finados eu vou até o túmulo dela no Sul, isso há muitos anos, faço questão. Também pago uma promessa que ela tinha de ir na Nossa Senhora Aparecida todo ano, eu vou lá todo ano também. E aí eu sinto que... Você é um homem muito temente a Deus, né? Sempre. Sou uma pessoa que eu acho que... a minha história é um milagre, né? Então eu vejo que sem Deus não tem nada, é com Deus tudo, sempre. É bacana que você diz que sente muita presença da sua mãezinha. Né? Você acha que ela te levou nesse trajeto todo aí, até você chegar quem é hoje, né? Porque ela estava vindo te visitar no momento que você estava, né, para estourar, e é o que ela queria. Eu acho que, na verdade, assim, a gente... Todo mundo, né, quer o bem-estar da família, né? Então, quando eu saí de casa, eu saí com esse propósito, né, de sair de casa, de proporcionar algo melhor para minha família. E assim foi feito, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo, né, a gente consegue aí ajudar os irmãos já estão super bem, a família está tudo bacana. Meu pai está comigo até hoje, né? Ele é uma presença constante na minha vida, meu conselheiro. E eu acho assim, como eu falo, a gente tem que
rezar, pedir a Deus, orar, né? Pedir a Deus para sempre encaminhar a gente para o melhor caminho. Então, pode ter certeza, se eu estou onde eu estou, se eu ainda vou migrar para mais coisas maiores ainda, que seja na vontade de Deus. O que eles te ensinaram que hoje você tenta passar ao máximo para a sua família? Você tem 2 filhos lindos, né? Uma esposa que é uma esposa que é presente sempre nos negócios, né? Não só no lazer também. Qual é o maior, né, ensinamento que a sua mãe e seu pai te passaram que você tenta passar para eles? Eu acho que primeiramente é a gente ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa sincera, temente a Deus, uma pessoa que frequenta a igreja, pessoa que tenta ensinar e tenta aprender muito, né? Então, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito sistemática, né? Que fala assim, minha mãe era muito sistemática, mas ela... Italiana braba, rezadeira, fazia nós rezarmos o terço toda noite, rezava terço, bem bacana. E assim, eu acho que a mãe e o pai, como todos eles, é o alicerce, né? A família. E eu sou muito feliz hoje de ter, eu acho que o maior patrimônio, na verdade, é ter uma família muito bacana, né? Minha esposa Camila, o Gabriel e a Maria, se formou-se uma família e te confesso para você, quando eu falo de ser a maior riqueza, eu amo ficar na minha casa. Porque como eu saí muito jovem de casa, então eu passei muitos dias sozinho, dormindo em alojamentos, né? Então, passei muitos anos dessa forma. Então, estou sentindo o gosto desses passar dos anos aqui, de estar com minha esposa, com meus filhos. Então, eu amo ficar em casa. Meus amigos até falam, poxa, você não sai de casa? Eu saio muito pouco de casa porque eu quero desfrutar desse prazer de estar junto com a minha família. E a minha esposa, a Camila, uma excelente profissional, hoje diretora financeira, ela me ajuda muito, me apoia muito. E como tem vários colaboradores também, que também fazem linha de frente, que é onde a gente consegue tocar, né? Hoje, esse tanto de negócio que também envolve muito trabalho, muitas pessoas. Hoje a gente está com 3 mil funcionários. 3 mil? Não é fácil, né? São cada churrascarias maiores, né? Mais de 100 funcionários que trabalham, então é bem doloroso você mexer com esse tanto de gente e também é muita responsabilidade, né? Você tocar, são várias famílias que dependem da gente. Então a gente sabe da responsabilidade, do cargo que é, mas eu sempre falo, né, que o bom funcionário se paga, então eles sempre se pagam. São trabalhadores, guerreiros, me ajudam muito, trabalham aí diariamente, com muita luta aí para atender os clientes, que graças a Deus nós temos aí uma aceitação muito boa no mercado. Já teve algum que, como você, chegou a crescer, que você já presenciou? Já teve alguns que seguiram os meus passos, estão crescendo, estão desenvolvendo. Eu fico feliz, né, toda vez que um deles chega até a mim, que vai tocar carreira solo, eu sempre falo, vai com Deus, boa sorte, as portas estão abertas se não dá certo lá. Mas uma das coisas que eu fiz para dar certo, e que eu falo, se você trabalhava muito como funcionário, você tem que trabalhar mais que o dobro como patrão. Então o patrão não dorme, o patrão não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, ele tem que trabalhar todos os dias e a responsabilidade dele é muito grande. Eu tenho insônias, né? Eu durmo, eu acordo muito de madrugada porque eu sei da minha responsabilidade. Porque não é fácil, você chega dia 5, né? Hoje é dia 4, amanhã é dia... Quem é honesto não tem como não ter então uma insônia. A gente tem insônia porque tem preocupação. Então o patrão, além de ele trabalhar, ele tem esse lado que você tem que trabalhar com a mente, trabalhar com a inteligência para dar tudo certo. O compromisso é muito grande. É isso aí. Muito grande. Você disse que já foi sócio dos seus irmãos, né? A gente sabe que sociedade não é fácil, né? Não é fácil com ninguém, a verdade é essa. Hoje você praticamente não tem sócio, né? Pelo menos na área das churrascarias, porque hoje sim, né? Diferente
já dos tombos que infelizmente você levou com outros ramos, hoje você já tem um grupo forte e consegue investir, né, em outros ramos. Mas a sociedade é muito difícil, né, Jaime? Hoje você está sozinho na churrascaria ou você tem sócios? Não, hoje eu sou sozinho. Eu trabalho com um sistema como se fosse sócio. A pessoa que tem, como eu estou em vários braços no Brasil, né? Estou de norte a sul. Então, para mim, tomar conta de uma churrascaria lá em Natal, Rio Grande do Norte, lá em Fortaleza, lá em Salvador, A logística foi difícil, lá em Curitiba, né? lá em Cuiabá. Então, assim, ficou muito longe. Então, o que eu faço? Eu chamo pessoas, passo uma participação dos lucros do negócio e essa pessoa passa a ser sócio. Então, ele além de um salário base, ele tem também os lucros do negócio. Ah, que bacana. Então, essas pessoas, elas vão se dedicar e vão fazer como um papel de dono. Esse é o objetivo. Então, assim, a questão de sócio, eu acho assim, eu falo sobre sócio, é muito difícil porque cada um tem uma cabeça, né? E eu falo uma coisa para todo mundo, que eu vou te falar agora, que é uma realidade do meu negócio. Eu trabalho, entre aspas, errado, mas um errado que dá certo. Por que o errado, Jaime? Não, porque eu trabalho com preço muito baixo, né? Eu sou muito agressivo no preço. Então, as pessoas sabem, mas o que é isso? Muita gente até fala algumas besteiras por aí na rua, mas não é sobrevivência. Por exemplo. Não, as pessoas falam que a gente está lavando dinheiro, falam essas bobeiras, mas não existe isso. Existe sobrevivência. Eu vou te explicar um pouquinho do meu ramo. O meu ramo, existe duas frentes de garçom, que é o garçom normal da bebida e o garçom da carne. Então eu tenho duas folhas de pagamento. Então eu tenho que vender muito para mim. Diferença. Na verdade não tem diferença, mas tem o fato de ter o dobro de funcionários. Então isso daí tem um custo, onera muito o custo fixo do negócio. Então para você não ficar com o seu restaurante vazio, nós trabalhamos com um sistema rodízio, buffet, a pessoa vai até aqueles tanto de comida lá no buffet. Se você não vender, aquela comida já fora, tem que jogar fora. Então, resumindo, é desperdício. Então, se você monta o buffet, você está com a equipe lá dentro, os seus garçons e passadores de carne, toda a equipe de prontidão, é melhor você vender 100, 200 pessoas, 300 pessoas, ou você vender 50, 20? Então, essa é uma forma... É o giro, né? É uma forma que eu vi esse nicho de mercado, que eu vi uma maneira de sobreviver. Então, não tem... mas o Jaime é apelativo. Não, eu tenho minha forma de trabalhar, que dá certo, respeito os concorrentes e vou em busca do meu espaço. Com certeza, eu tenho feito alguma coisa diferente. Realmente... mexe com o concorrente fica brabo e tal, mas a gente não é intuito, não é prejudicar alguém, é sobreviver. Poxa, mas por que não fazem também? Isso, eu acho, e quem me segue... Tem que fazer com quem está dando certo. Quem me segue e quem faz o que eu faço, acaba sobressaindo também. Por quê? Porque justamente o meu custo também é o deles. Então, se eles movimentarem, automaticamente, eles vão faturar mais. A margem de lucro é muito pequena, até tem momentos que chega até a empatar, mas você está girando. Por exemplo, eu vou falar uma coisa simples. Amanhã nós temos uma folha de pagamento, o caixa está quebrado. Você faz uma promoção hoje, amanhã você tem condições de pagar a sua folha de pagamento. O dinheiro entra. Então você não precisa buscar dinheiro no banco, você tem a própria receita para fazer o seu fundo de caixa. Então isso chama toque de caixa. Que é a receita que você fez, na verdade, para o seu negócio. A receita que eu fiz, que não foi nada tão inteligente, mas foi sobrevivência. Mas a receita do bolo que fez crescer. Isso, foi isso. Não é? Agora, a gente falando em sócio, inclusive você já teve alguns sócios bem famosos já, né? Mas acaba que é difícil, né, Jaime, a gente lidar com sociedade realmente ativa, né? Porque você investir como um sócio investidor é diferente de um sócio ativo, né? Porque alguém que está investindo um dinheiro para poder investir num negócio que dá certo e deixa a pessoa fazer o que sabe, é uma coisa. Agora, o ativo que não sabe o que faz e quer meter o bedelho, aí complica, não é?
Na verdade, eu tive poucos sócios, né? Meus irmãos Sim. lá atrás, e aqui em Goiânia, né? Tive um sócio, cantor, famoso, né? E infelizmente eu fico triste, porque realmente esse sócio ele realmente abriu as portas para mim aqui, foi muito bacana, nós dois tínhamos uma parceria muito boa, e infelizmente por questão de outras pessoas, né? Não intrometeram no negócio e fizeram com que a gente Aí piora mais dissolvesse essa sociedade. Mas eu tenho um sentimento ruim, porque eu gostaria que ele estivesse comigo nesse, Mesmo? de coração mesmo. Porque eu acho que assim, independente de qualquer coisa, eu acho que eu sou uma pessoa que eu valorizo, sabe? Você voltaria ele hoje para a sociedade? Uai, hoje a gente tem que conversar. Eu acho que nem para ele, nem para mim, né? Eu acho que o ramo dele é outro. Eu percebi que você falou de coração. Mas eu falei mesmo porque eu queria que ele desfrutasse, né? Desse trabalho e desse... Fosse uma coisa saudável. Isso. Então, Pode assim... falar o nome? Uai, pode falar, né? Não sei se é o Marrone, né? Do Bruno Marrone. Inclusive né? o Marrone, que é uma figura sensacional, né? Eu acho o Marrone um lorde, ele sempre me tratou muito bem, né? E é um cara fantástico mesmo. E é um homem que empreende, né? Ele tem uma cabeça de empreendedor mesmo, né? Tem vários negócios. Então, hoje eu acho bacana, acho legal. Hoje você, então, você estaria disposto, né? Não, eu não falo assim, porque aconteceram algumas as coisas, mas eu sinto ele não estar comigo, entendeu? Porque eu acho que, como ele estaria no começo, e também pela pessoa dele, pelo fato dele ser uma pessoa conhecida internacionalmente, ter um puta de um nome, muito respeitado, fala muito bem do estado de Goiás, de Goiânia, para o Brasil inteiro. Então é um cara do bem demais. E assim, infelizmente ele não está comigo nessa colheita, né, que eu estou vivendo, mas eu sou muito grato a ele, pelo pouco, apesar do pouco tempo que a gente ficou junto, porque foi muito rápido, viu? Quem é que se intrometeu e atrapalhou o negócio de vocês? E são pessoas que não vêm ao caso, né? Não, já aconteceu. São invejosas mesmo por causa da relação. E eu também acho que Deus quis assim, né? Eu acho que se Sim. era para ser, seria ser. Eu fiquei de sócio muito pouco tempo com ele, nem um ano, entendeu? Foi muito rápido. Não chegou a isso? Foi muito rápido, né? E aí depois eu criei a marca Nativas, onde que a maioria das lojas hoje do Brasil chamam Nativas. Depois veio o JP Steakhouse também, que está indo muito bem. E depois eu voltei para o Favo de Mel, assumi a gestão do Favo de Mel de novo, na pandemia. Favo de Mel, que foi a parceria. Isso, foi a parceria, e hoje está aí também, graças a Deus. Sucesso aí na cidade, muito cliente. É interessante quando você tem um famoso, às vezes, porque a marca às vezes cresce, né? Você pega uma churrascaria e cresce. Nós já vimos vários exemplos, até mesmo do Chitãozinho, né? Do Chitãozinho, do Chororó também, a Sandy, o Júnior. Né? Se fosse uma parceria saudável, acho que valeria a pena, não? Até mesmo voltar com outro famoso ou algo parecido, garoto propaganda, talvez. A gente está pensando nesse caso, Eu né? como bastante carne. Né? Você pode ser também, né? Um grande parceiro. Família da Atena é fortíssima aí no Brasil, né? O da Atenão é bom de espeto também. Inclusive ele adora Nativas. Agora, uma dúvida, uma curiosidade, na verdade. Por que todas as churrascarias não têm o mesmo nome? Tem uma sacada? Na verdade, existe o fato de algumas churrascarias serem mais populares, né? Tem outro fato de o espaço não ser tão amplo, né? Então você tem que trabalhar com um espaço reduzido, então onde que entra o JP Steakhouse, que daí fica que é uma linha mais premium. É uma linha mais premium, que seria, no caso, um churrasco volante, né? Que seria... steak, parrilha. É aquele que não veio o espetão na mesa. Que vem a parrilha e alguma coisa de espeto, mas maioria na parrilha. Também é uma invenção e foi muito bom, está sendo muito bom. A gente tem vários sucessos aí, aqui na cidade está indo muito bem, fora também, muito bacana. E o Nativas é onde é o produto carro-chefe, né? Então a gente sempre tenta colocar Nativas onde tem espaços, né? São grandes churrascarias com capacidade aí de 900, 600, 1.000 pessoas, né? Então, churrascarias grandes. Atrai muitos eventos também, né? Isso, a gente tem
eu trabalho assim, né? O cliente bateu na porta, a gente não perde nada, né? Então a gente tem um salão, sempre procura ter salão de eventos, onde a gente pode estar servindo casamentos, confraternizações, palestras, de tudo a gente faz, leilão, fala várias coisas lá. E aí, simultaneamente, a gente serve o rodízio. Rodízio junto com o evento. Então, acaba que né, o faturamento ajuda bastante, né? Quando você tem um evento e a casa cheia. E que, graças a Deus, tem acontecido muito. A gente falou muito de quando você foi novinho, 17 anos para São Paulo, né? Uhum. Começou lá como faxineiro e você acordava muito cedo, chegava antes do horário, né? Que você tinha que chegar e saía depois. Tudo isso para aprender. Você ficou muitos anos dessa forma, né, Jaime? Mesmo depois de você já ter conquistado muita coisa, eu acho que isso não deixou de fazer parte da sua vida. Acordar muito cedo e trabalhar muito, né? Às vezes até com medo, talvez, de talvez levar outro tombo se não trabalhasse, que é o que você firmou bem aqui. Trabalho, trabalho, trabalho. É o que faz o sucesso de um grande empreendedor como você. Agora, chega uma hora que pesa, né? Hoje, você lutou muito. Como eu disse, é temente a Deus, eu conheço, sei da sua história, da sua trajetória e sei, né, o tanto que você é religioso e o tanto que você preza a família. Você lutou muito para ter a sua família, né? E o seu negócio hoje está praticamente controlado. Isso diminuiu, você tirou um pouco o pé, fica mais com a família hoje. Na verdade, Vicente, eu cheguei a trabalhar muito tempo, 16 horas por dia. Então, assim, era exagerado. E a própria família sentiu isso, né? Então, não que me cobraram, minha esposa nunca me cobrou isso, os meus filhos também não, mas eu senti que eu tenho que ficar mais próximo deles. Então, eu tenho vivido, aconteceram algumas coisas, né? Como a pandemia, né? Que foi um divisor de águas aí. Mudou a vida de muitas pessoas. Mudou a vida. Por sinal, assim, foi uma crise muito grande, mas também abriu uma porta muito grande. Então, até o ano de 2024, eu fazia 12, 15, 16 horas por dia trabalhando. Aí depois eu comecei a tirar o pé, não porque eu estou fora do meu negócio. Hoje a gente administra, hoje a gente tem um sistema de monitoramento, né, onde a gente tem uma sala onde ficam várias pessoas monitorando todas as lojas em tempo real. Então eu sempre estou próximo disso, eu e minha esposa. E a gente assim, administra mais de longe. Mas, coincidentemente, por exemplo, eu aguardo o fechamento dos caixas no jantar. Que pode ser meia-noite, 1h da manhã, e eu estou esperando todo dia esse fechamento. Na parte da manhã, logicamente agora a gente faz muita reunião online, né? Então eu tenho um escritório onde eu vou de manhã, fico no escritório, passo nas lojas, visito as lojas sempre que posso, e todas as lojas que eu visito, eu faço questão de visitar a cozinha, visitar o açougue, visitar a parte do fundo para entender, para ver se está dentro dos padrões de higiene. Então a gente está sempre cobrando, porque não é fácil. A alimentação a gente sabe é uma coisa difícil de mexer. Então a gente cobra muito as equipes para ter o zelo, né? Para ter aquilo que a minha mãe me ensinou, né? Não importa se a casa é pobre, mas ela sendo bem limpa, se a casa é humilde, né? Ou se a sua cama não tem um lençol não sei das quantas, mas tem um lençol bem limpo, tem uma roupa bem limpa, não importa se ela é uma roupa humilde, mas a higiene faz parte. Então eu sempre cobrei isso, foi uma das coisas que a minha mãe me ensinou, e eu cobro muito isso. Então assim, sempre que posso, estou com a minha família, sempre dou muito valor a todo momento que a gente tem juntos. A família é primordial mesmo, né? Mesmo depois de tudo que aconteceu, a gente sempre tem que prezar, né, realmente o bem-estar da nossa família. E o Jaime hoje, né, é um grande homem, um grande pai, né, um grande filho. Obrigado. Como disse, o paizão está aí, a gente conhece a trajetória dele. Eu queria te perguntar, por uma última vez aqui,
nessa entrevista. Tem alguma pergunta que eu não fiz que você queria responder? Não, você fez todas, foi muito pontual, né? Você resumiu, né, a minha vida. Por sinal, é a primeira entrevista que eu dou. Eu não sou... o pessoal me cobra. Eu agradeço. Tem muita gente de lá de São Paulo, do Brasil inteiro atrás de mim. Porque, na verdade, eu não gosto muito de exposição, né? Eu acho que esse negócio de ficar me expondo não é legal. Então, eu acho que eu não tenho que... lógico, sempre é bom mostrar a cara, né, de quem que a gente é, de onde a gente veio e quem somos, né? Mas muito importante, essa privacidade que eu tenho, eu gosto muito dela. Me dou bem com meus vizinhos, me dou bem com todo mundo. Eu quero paz e amor e ser feliz. Isso é bacana, porque é uma forma de você inspirar as pessoas. Como você inspira os seus funcionários, aqui muitos e muitos milhares de pessoas estão assistindo nesse momento e fala, poxa, eu quero ser vencedor igual esse homem aí, né? E eu sou grato demais pela sua presença aqui, né? Por essa entrevista fantástica realmente que você deu da sua vida, né? Da sua trajetória toda. Pode mandar um abraço, é claro, sempre para a sua família, para o seu paizão e também para a sua mãezinha, que você sabe estar junto sempre com você. Primeiramente, eu tenho para falar que as pessoas nunca desistem dos seus sonhos, né? Que eu acho que a pessoa sempre tem que ir em busca do seu sonho. Só que sonho não cai do céu. A pessoa tem que correr atrás, ralar, trabalhar muito, se dedicar, focar. No começo, que eu acho que é aí que faz os divisores de água num sucesso. A pessoa, qualquer tipo de negócio que a pessoa for montar ou for fazer, ela tem que se dedicar ao máximo. Esse é o segredo do negócio. Depois o negócio anda meio que sozinho, mas no começo você tem que trabalhar. O começo que eu falo assim, alguns anos, né? Uhum. Então eu trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, tenho orgulho disso, não tenho faculdade, né? Tenho nem o primeiro grau completo, mas eu tive alguns professores, né? Um deles, né, o Wagner Garcia, que é amigo do seu pai, que faleceu, proprietário do Magazine Luiza. O Wagner me ensinou muito. Para falar para uma câmera, você tem que sempre olhar para ela. Me ensinou a ler, né? Falar, se você quer falar direito, você tem que ler. Então ele me ensinou a ler e eu sou muito grato a ele, que Deus o tenha. A minha mãe, né? A minha mãe foi muito fantástica, infelizmente foi muito cedo, né? Mas eu rezo para ela todos os dias. Cumpriu a sua missão. Sinto a presença dela. Meu pai é um grande homem, um homem sério, um mestre, uma pessoa que está ali sempre para compartilhar comigo as dúvidas que eu tenho. Ele é sempre muito sensato, muito calado, ouve muito e fala pouco, mas quando ele fala bacana. Então, o que eu falo é isso, meu pai, meus irmãos, minha família, muito bacana, todo mundo lutando, a minha esposa Camila, o Gabriel e a Maria Antonella, sem sombra de dúvida, são uns anjos da nossa vida e faço tudo por eles. E falar que fico muito agradecido por você dar esse espaço aqui, espero que vocês tenham muito sucesso, como já está tendo, você também é um cara de família, nós convivemos aí com as famílias, e eu vejo que você é um baita paizão, um cara do bem, continue sendo essa pessoa maravilhosa. E eu tenho para falar que eu só tenho a agradecer a Goiás, ao Brasil, por me dar a oportunidade, né, de trabalhar. Então, tem as dificuldades? Tem. Mas a gente ficar lamentando, chorando, não vai resolver. Então, a gente tem que arregaçar as mangas, ir para cima, usar a cabeça e resolver. Tá aí, então, né? Quer mais do que isso? É a dica dele, o Jaime Presoto, né, um dos maiores aí, empresários desse país, com uma história divina, uma história de vida divina, né? Obrigado a todos aí, obrigado Jaime mais uma vez, uma honra, tá? Um abraço. Esse foi mais um aí de frente com o Vicente da Atena. Obrigado pessoal, fiquem com Deus. Tchau, até a próxima.